graças te damos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. E é nesta fé, Pai, unidos juntamente com os teus filhos, que aqui estou, Pai, para poder te glorificar, exaltar e engrandecer ao teu santo e poderoso nome. E por isso, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha fazer menção da tua glória, que o Senhor venha fazer, Senhor Jesus, a tua vontade ser estabelecida através do teu reino, que está sobre esta terra, e que juntos, Senhor Jesus, possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ser conosco, fale conosco, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, glorificando ao Senhor. Amém. Hoje à noite, hoje é dia de Páscoa. E o que é Páscoa para você? Quando nós somos crianças e nós não temos um entendimento, nós achamos que Páscoa é um coelhinho que vem e coloca um ovo ali de chocolate ao lado da sua cama. E você fica tão feliz, a criança, quando ela não tem noção do que é, quando os teus pais, eles chegam com um ovo e colocam ali do lado da cabeceira da sua cama, e você acorda, você se alegra porque você acha que o coelhinho te visitou. Mas Páscoa não é isso. Páscoa, a palavra Páscoa, ela tem um verdadeiro significado. Um significado que vem nos confrontar para que nós realmente entendamos qual é a vontade, qual é o plano estabelecido por Deus. Porque a Páscoa, ela é algo que foi estabelecido pelo Senhor no passado, algo que foi estabelecido pelo Senhor lá em tempos remotos, tempos muito antigos, que nós nem fazemos menção de como era aquele povo, de como era a sua conduta, de como era a filosofia daqueles povos que ali estavam naquele momento. Porém, o nosso Deus, ele é perfeito em tudo que faz. O nosso Deus, ele é trino. O nosso Deus, ele é majestoso. O nosso Deus sabia que o homem necessitava do agir dele para que pudesse trazer uma mudança para o ser humano, para um homem pecaminoso, para um homem rebelde, para um homem que estava desviado, desfocado de tudo aquilo que o Senhor havia preparado para ele viver. Porém, quando eu começo a tentar analisar esses textos que nós lemos, eu faço uma pergunta para a igreja, e não é para você responder para mim. Quando a tristeza chega ao coração do homem, o que acontece? Dói o coração. Quando a tristeza chega no coração do homem, o homem começa a lembrar do passado. O homem começa a lembrar de todas as coisas que ele vivia no tempo que ele era abençoado, no tempo que ele desfrutava da glória vindoura de Deus. E aqui eu quero apresentar para vocês um povo que estava escravizado por aproximadamente 430 anos, um povo que estava ali triste, porque eles sabiam que eles entraram naquela terra de uma maneira, mas não era para permanecer naquela terra da maneira a qual eles estavam se encontrando. Eram homens, mulheres, crianças que entraram na terra do Egito para poder somar, para poder ali fazer com que o nome do Deus vivo de Israel fosse glorificado. Homens e mulheres que entraram naquela terra, mas não era para ser escravos, entraram chamados pelo governador chamado José, e todos nós conhecemos a história, porque quando José trouxe seu pai, Jacó, os teus irmãos, todos aqueles que ali estavam, eles vieram para quê? Para poder viver melhor. Tiveram um pedaço daquela terra, mas anos se passaram, faraós morreram, e o que aconteceu? Eles foram esquecendo do peito do Deus vivo de Israel, e esse povo se tornou um povo escravo. Então este povo começou a ter tristeza no seu coração, este povo começou a chorar, este povo começou a lamentar, este povo começou a ficar triste, porque era um povo separado por Deus, mas um povo que estava sendo humilhado, porque aquele que é escravo, ele é humilhado, aquele que é escravo, ele sofre, aquele que é escravo não vive o melhor de Deus nessa terra, porque escravo nasceu para sofrer. Só que aquele povo que ali estava, não era um povo que estava para sofrer, era um povo separado, um povo eleito, um povo escolhido, mas pela sua dura serviço, o que aconteceu? Deus precisou pesar a mão, e Deus sabia que no momento certo, vendo o choro
daquele povo, ele poderia ajudá-los, porque o diabo, quando se levanta contra um cristão, contra a sua vida, contra a vida daqueles que servem ao Senhor, ele se levanta de uma maneira completamente ruim para poder destruir, de uma maneira completamente diferenciada, porque ele sabe que eu e você somos, como você cantou, filhos do Pai. Não somos mais órfãos, somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, Deus tem promessas liberadas para aqueles que o amam. E portanto, quando o diabo ele olha para a minha vida e para a sua vida e sabe que você tem promessas de Deus, ele começa a manipular, ele começa a tramar, ele começa a colocar manjares, ele começa a colocar pedras para que você venha tropeçar e venha desanimar daquilo que Deus estabeleceu para você. Não foi diferente com este povo estava lá escravizado, e o diabo começou a querer humilhar, começou a querer destruir, começou a brincar com aquele povo, um povo que era separado por Deus. E aqui eu quero já abrir um parênteses esta noite. O diabo ele pode estar tentando querer humilhar a sua vida, ele pode estar tentando dar um basta na sua história, mas ele não vai conseguir, porque você não é escravo, você é filho, você é herdeiro da promessa, você é filho do Deus vivo, e aonde Deus age, o milagre acontece. Portanto, se você tem um milagre de Deus estabelecido por Ele na sua vida, saiba esperar, porque no momento certo Ele vai estender as mãos e vai dizer para você: filho, está aqui a tua promessa. Filho, eu não te disse, não fui eu que estendi as mãos, e quem pode com o meu agir? Nada, e ninguém poderá parar o agir de Deus sobre a sua vida. Este povo que aqui estava, era um povo que estava clamando, era um povo que começou a orar, era um povo que começou a pensar e começou a analisar o passado daqueles que serviam a Deus, e começaram a falar: Deus foi com Abraão, Deus foi com Isaac, Deus foi com Jacó, e se Ele foi com esses homens, com os patriarcas, com aqueles que nos trouxeram para cá, Ele também pode nos ajudar, porque aquele povo estava sendo humilhado, aquele povo estava triste, aquele povo estava com o coração apertado, eles estavam chorando. Mas só que quando Deus ouviu a oração deles, Deus começou a trabalhar. Deus precisou tirar Moisés de um lugar, levar para o outro, e no momento certo, Deus ele veio fazer o êxodo na vida daquelas pessoas. Pastor, o que é êxodo? Qual o significado da palavra Shemot? Shemot é uma palavra hebraica. Shemot significa saída. Ou seja, quando nós entramos, começamos a analisar e ver esta palavra saída, Deus estava estabelecendo uma saída para o seu povo, assim como hoje Deus está estabelecendo uma saída para você. Eu não sei o que você veio buscar aqui esta noite, mas saiba que há um êxodo de Deus na sua vida. Saiba que há uma saída nessa história que você está tanto se preparando para viver. Saiba que há algo de Deus preparado para você. E a saga da libertação, a restauração, a restituição de Deus era algo simples para Deus fazer, mas Deus precisava ver quem realmente tinha um coração separado, quem tinha um coração separado para adorá-lo, um coração voltado para poder fazer a sua vontade, um coração diferenciado, um altar reparado para poder colocar ali um sacrifício, para poder viver os pequenos e os grandes segredos que Deus tem liberado para a humanidade. Deus tem segredos para você, igreja. Deus tem algo grande estabelecido para você viver, e nós não vivemos porque nós deixamos de fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Mas a partir do momento que nós viramos a página e começamos a falar para Deus: Deus, eu não quero mais viver essa história que eu estou vivendo. Deus, eu vou começar a profetizar sobre a minha vida. Quando você começa a profetizar, quando você começa a ter palavras de vitória, você vive o sobrenatural. Você não fica paralisado neste mundo, você não vai deixar de viver as promessas de Deus, porque a tua voz, a tua boca tem poder para profetizar bênção e maldição. E o que você tem profetizado sobre a sua vida? O que você tem falado? O que você tem dito? Qual é o teu plano diante de Deus? Qual é a tua vida perante ao Senhor? Comece a analisar, comece a formular e falar: Senhor, me mostre os teus segredos. Imagino eu que Moisés estava lá chorando. Moisés talvez queria dar cabo da sua vida, ali naquele monte, uma ovelha, um cordeiro. No momento que uma sarça pega fogo, Deus começa a falar com ele.
assim como Ele vai falar com você esta noite. E Ele prepara tudo. Ele fala: Moisés, eu tenho segredos para te dar. Eu tenho segredos para liberar sobre a sua vida. Eu tenho segredos que eu vou usar você para poder tirar o meu povo da escravidão. E naquele inteirinho, naquele momento, quando Deus ele se levantou para poder mudar a história daquele povo, o que aconteceu? Aquele povo que ali estava, era um povo que estava chorando, era um povo que estava buscando. E quando Moisés ele chegou e falou: Deus hoje vai dar vitória, Deus hoje vai dar uma estratégia, Deus hoje vai liberar uma saída, Deus hoje vai mostrar para nós o caminho ao qual nós vamos segui-lo para poder adorá-lo. E ali você sabe, Deus enviou as 10 pragas do Egito. E ali aquele povo, aquele faraó, ele começou a temer realmente a esse único Deus vivo e poderoso, sabendo que somente Ele poderia trazer algo tão ruim para aquela nação que ali estava, e poder libertar aquele povo que eles haviam escravizados, porque Deus entrou na situação. Aí Deus chegou para Moisés e falou por intermédio de Moisés, para que Moisés viesse transmitir ao povo. Falou: Moisés, diga ao povo que pegue um cordeiro macho de um ano, sem ruga, sem mancha, sem nenhum defeito, e que se as famílias forem pequenas, ajunte o vizinho da direita, o da esquerda, que eles venham fazer o cordeiro assado, não cozido, porque eu quero hoje visitar o meu povo, e do sangue dele passais nos umbrais das portas, porque o anjo do Senhor vai visitar o Egito esta noite, e aonde não houver a marca, ele há de matar. Aqui eu começo a entender qual é o plano futuro de Deus, porque se nós olharmos para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Santo que veio para tirar o pecado do mundo, Ele também deixou sobre nós uma marca. Nós não temos os umbrais, mas nós temos a marca da promessa de Deus sobre as nossas vidas, quando nós o aceitamos como o único, suficiente e Salvador da nossa história. O problema de tudo isso é que existem fases na nossa vida, existem momentos que acabam tirando nós do foco, ou seja, aqui estava um povo que dura serviço, um povo que era uma geração que vivia do passado, viu Deus operar grandes milagres, viu Deus chegar ali no Egito, visitar aquele povo, destruir todos os primogênitos que ali existiam, mas aqueles que tinham a marca dos umbrais das portas, esses não foram destruídos, porque Deus estava trabalhando a favor deles, e Deus está trabalhando hoje também a favor daqueles que aqui estão esta noite. Portanto, entenda de uma vez por todas que há um milagre estabelecido por Deus na sua vida, porque você é especial para o seu Deus. Você não é qualquer um, você é servo do Altíssimo, você é filho dele, e sendo filho dele, alegra o teu coração, porque há uma saída de Deus para aquilo que você não tem pedido para ele esta noite. Só que o que aconteceu depois que o povo saiu? Depois que o povo viu o mar se abrir, passou do outro lado, cantaram o hino da vitória. Olha só a ingratidão do povo. O povo era uma geração que vivia do passado, uma geração que estava ali tendo saudade do pepino e da cebola do Egito. Imagina, Deus ele abre os céus sobre a sua vida hoje. Você tem um sonho a ser realizado, aí Deus te dá estratégia, Deus te dá saída, Deus realiza, Deus faz com que o seu sonho seja palpável, e você começa a ter saudade do seu passado, você começa a ter saudade do Egito. É isso que muitas pessoas fazem, pessoas ingratas, pessoas que não têm nem um pouco de brilho, pessoas que não têm realmente caráter, e que começam a querer viver do passado, começam a falar: lá no meu passado eu tinha isso, eu tinha aquilo, mas hoje que eu estou com Deus as coisas se tornaram mais difíceis. Só que Jesus ele nunca mentiu para nós. Jesus ele nunca falou para mim: venha, me siga, me sirva, me adore e você não terá mais nenhum problema. Muito pelo contrário, o que Jesus ele fala? Que no mundo nós teremos aflições, porque o mundo jaz do maligno, e o maligno está atuando nele para poder derrubar a igreja de Cristo, para poder fazer com que aqueles que estão voltados a engrandecer ao nome do Senhor venham ser afligidos, venham desanimar, venham enfraquecer, venham perder o primeiro amor, venham começar a ter os seus olhos fechados, tampados e cegos para não viver o Evangelho de Cristo Jesus nesta terra. Só que não é isso que Deus preparou para você, porque
eis aqui uma geração santa, uma geração eleita, sacerdócio santo, templo da habitação do Espírito de Deus, um sacerdócio que vai querer viver coisas futuras, que não vai querer viver no passado, porque no passado te oferecem pepino e cebola, mas no futuro Deus te oferece leite e mel para poder saciar a tua fome. E ainda que você esteja no deserto e não esteja enxergando nada que venha suprir a sua necessidade, Deus vai abrir os céus para poder derramar sobre você aquilo que você tanto tem sonhado, ou seja, o maná de Deus vai ser derramado sobre a sua vida, para que você venha comer, se fartar, fortalecer e glorificar ao nome do Senhor. Se você está ligado no futuro, se você está ligado em Deus, se você é filho da promessa, entenda de uma vez por todas a provisão de Deus, a restituição do Senhor vindo do céu para a sua vida, para que você venha desfrutar do melhor do Senhor nesta terra. Entenda de uma vez por todas, nós temos que ser como os homens da fé. Eles viveram pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Porque aqueles que vivem do passado, o único sonho deles é com a cova. Como assim, pastor, com a cova? Eles começam a falar, assim como este povo rebelde, eles começaram a falar: a minha cova vai ser mais funda que a sua, vou ter mais terra, a minha cova vai ser mais bonita, a minha cova ela vai ser um mausoléu lindo, maravilhoso. Eles começam a olhar com as coisas para baixo. Mas aqueles que vivem o plano futuro de Deus, eles começam a sonhar com as coisas do céu. Eles começam a olhar para cima e falam: a minha morada é lá em cima, e ainda que eu venha cair na cova, a minha Bíblia diz que os mortos ressuscitarão em Cristo, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Ou seja, porque nós estamos ligados com um mundo metafísico, com o mundo que está acima do nosso. Nós estamos ligados com o nosso Senhor, nós estamos ligados com Deus, e a corda de Deus vai descer sobre nós esta noite, para que nós possamos sentir a sua presença, a sua unção, para que nós possamos sentir o seu perfeito amor, porque somos separados para poder viver promessas daquele que nos amou primeiramente, que entregou a sua vida por mim e por você. Sabe qual é a diferença do ser escravo e do estar escravo? O ser escravo não quer dizer que você vai permanecer para sempre escravo. Você está escravo quer dizer que, ou seja, você está por um período escravo, mas você não é escravo. Portanto, o ser é diferente do estar. Você não é escravo. Você está aprisionado, talvez com alguns pensamentos, com alguns sonhos, com algumas flechas, com alguns dardos que o inimigo tem tentado lançar sobre a sua mente, mas você não é escravo. Você não vai permanecer na escravidão, porque o Senhor já te libertou da escravidão. O Senhor tem uma nova história para te dar, e chega de viver misérias, chega de viver coisas pequenas, porque este ano de 2018 vai ser o ano da tua virada, vai ser o ano que o Senhor vai trabalhar ao seu favor, vai ser o ano que o Senhor vai restituir tudo aquilo que o diabo um dia roubou da sua vida. Ou seja, você vai entrar no território do inimigo e vai pegar de volta tudo aquilo que é seu, porque você não vai sozinho, você vai com o próprio general de guerra, e ele está lutando ao seu favor, e ele vai mostrar para você que ele é fiel e justo para poder terminar a boa obra. E sabe quando isso vai acontecer? Como nós vemos, no crepúsculo do dia. Ou seja, quando Deus chegou para Moisés e falou: faça o povo venha se preparar, que eles estejam com sandálias nos pés, lombos cingidos e cajado na mão, porque venho para poder trazer libertação. Naquele momento, quando aquele povo comeu, aquele povo se alegrou, porque eles falaram: nossa, Deus vai vir. E é no crepúsculo do dia que ele vai aparecer, ou seja, no virar do dia, assim como lá no início de todas as coisas, nos primeiros dias, quando Deus ele fez o primeiro dia, chegou o crepúsculo do dia, acabou. Quantos dias? Qual é o primeiro dia da semana? Quem sabe dizer qual é o primeiro dia da semana? Qual é o primeiro dia da semana? Quem disse? Quem foi que te disse que é domingo?
O primeiro dia é o primeiro dia. Ponto. Deus não fez tudo no primeiro dia, Ele falou assim: e criei céus e terra. E o primeiro dia se foi. Depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E depois do sétimo, o que aconteceu? Veio o primeiro de novo. Então, ou seja, é um ciclo. E todas as vezes Deus ele chegou diante do Éden, quando Ele formou o homem, e Ele chegava na onde? No findar da tarde, ou seja, no crepúsculo do dia. Quando o dia se findava, Ele vinha para visitar o homem. E eu quero dizer para você que está chegando o momento do ciclo virar sobre a sua história. Está chegando o momento do crepúsculo da sua vida acabar, para uma nova jornada iniciar, e você poder dizer: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas o problema de tudo isso é que nós, como seres humanos, nós somos limitados naquilo que nós pensamos. Nós começamos a fazer projetos e as coisas começam a demorar, e nós achamos que Deus não está conosco, mas Deus está trabalhando a favor daqueles que o amam. Deus está querendo mostrar para mim e para você que realmente nós temos que esperar no seu tempo, porque se esse povo foi escravo por 430 anos, é porque Deus precisava trabalhá-los para poder viver o sobrenatural. Imagina, eles entraram com 70 pessoas no Egito, e como Deus iria destruir através daquelas pessoas o Egito, os egípcios inteiros, com apenas 70 pessoas. Mas no momento que eles saíram dali, Deus mostrou a sua glória de uma maneira soberana, porque aquelas pessoas já não eram mais 70, mas eram 2.710.000 judeus, ou seja, uma nação que entrou com 70 pessoas. Olha só o tamanho dela, que saiu dali para poder viver grandes coisas de Deus. Eu quero dizer para você esta noite: você pode estar pequeno, você pode estar achando que você é insignificante nesta terra, que as pessoas não te enxergam, mas o seu Deus vê um grande projeto na sua vida. Deus está estabelecendo um grande propósito, e Ele está falando para mim e para você esta noite: tenha fé, creia, acredita, porque eu vou fazer o sobrenatural acontecer. Eu sou Deus ou não sou Deus? Você serve a um Deus ou você serve a um Deus que não pode estender as mãos para te abençoar? Muito pelo contrário, você serve um Deus talvez desconhecido a maioria das pessoas, mas um Deus que está trabalhando ao seu favor a todo momento. Ele é invisível, mas é real. Ele está aqui esta noite, Ele está te chamando para você viver um novo tempo estabelecido por Ele. Ele está te chamando para mostrar para você que Ele pode todas as coisas. Portanto, dá-se o fim no momento do crepúsculo, o fim das coisas velhas para coisas novas, para iniciar uma nova jornada, para poder sermos renovados, para que possamos ser revigorados, para que possamos de fato vivenciar o plano perfeito de Deus na minha e na sua vida. Por isso que nós temos que alegrar o nosso coração. É por isso que nós temos que chegar num culto como esse e deixar os problemas de lado e falar: Senhor, eu estou focado em Ti, os meus olhos estão fitos no Senhor, o meu altar está reparado, e eu sou o sacrifício vivo para poder Te adorar. Porque se eu e você ficarmos aqui cabisbaixo, nós não viveremos as promessas de Deus. Cristianismo sem dor não é cristianismo. Cristianismo fácil, quem não quer? Todo mundo quer. Mas se está doendo, é porque Deus Ele está observando você. Mas lá na frente, depois desse povo ter sido liberto, esse povo ter sido ingrato, Deus viu a dura serviço, e o povo novamente começou a fazer coisas que entristeciam a Deus. E Deus levantou reis, Deus levantou profetas, Deus levantou sacerdotes, Deus levantou homens, mulheres, para poder direcionar o povo. E Deus viu que nada disso tinha grande valia, porque o povo sempre voltava ao passado, o povo sempre voltava para poder viver as coisas velhas, e o Senhor, Ele queria algo novo, o Senhor queria ser adorado. Então o que aconteceu? O verdadeiro Cordeiro de Deus, Ele se
ele se esvaziou da sua forma divina e veio aqui na terra. Ou seja, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 7 que nós lemos, ali está o verdadeiro Cordeiro Pascal, aquele que veio para sofrer, aquele que veio para ser humilhado, aquele que veio e como uma ovelha muda se calou e foi até a morte, morte de cruz, para poder salvar a minha vida e a sua vida. Ou seja, quando Jesus, ele olhou para nós como homens, como seres humanos falhos, dependentes de um projeto de Deus, ele falou: eu preciso ir lá, eu preciso mudar a história, eu preciso me render aos prazeres deste mundo, eu preciso ver qual é o significado de ser humano, porque eu sou Deus e eu não sei o que é passar frio, eu não sei o que é ter fome, eu não sei o que é chorar, eu não sei o que é ter angústia, eu não sei o que é ter dor. Então Jesus se esvaziou da sua forma divina e veio aqui e se calou e morreu por mim e por você. E aqui eu aprendo grandes coisas com o nosso Senhor Jesus, assim como você também tem aprendido. O nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele era manso de coração. E quando as pessoas se levantavam contra ele, como se levantaram para matá-lo, ele se calou e como uma ovelha muda, ele foi ao matador. Isso é sabedoria, e nós precisamos realmente ter essa sabedoria de Deus. E hoje você tem a marca desse cordeiro na sua vida, e é por isso que quando o diabo vem para querer te destruir, ele não pode, porque a marca do cordeiro está sobre nós. Ele olha para você e fala: eu vou arruinar, eu vou destruir. Aí ele fala: não. Sabe por quê? Muitos barulhos estão acontecendo na sua vida, porque há um grande milagre para acontecer. Sabe por que há um terremoto e você acha que você vai ruir, que você vai cair, que você não vai permanecer de pé, porque tudo está tremendo e parece que você vai desabar? É porque é um milagre de Deus prestes a acontecer. Olha só, Marta e Maria Madalena, ou seja, Maria, elas estavam chegando ali para poder fazer o Rabidash, ou seja, uma cultura judaica, onde eles raspavam todos os pelos da pessoa que fora morta, e ali eles levavam consigo mirra, azeite, para poder tirar o sangue que tinha secado no corpo das pessoas. E naquele momento, quando elas estavam subindo, olha só, duas mulheres subiram com um vaso de barro, cheio de azeite e mirra nas suas costas. Elas estavam subindo, e quando elas estavam subindo, o que aconteceu? Houve um grande terremoto, e aquele terremoto, elas ficaram atemorizadas, elas temeram, que elas começaram a falar: que terremoto é esse? Nunca houve um terremoto em Israel. E se nós formos olhar, nós sabemos que terremotos dão em lugares onde são próximos a placas tectônicas, e Israel está longe de uma placa tectônica. Então não tem como haver terremoto lá, a não ser que sejam escalas baixíssimas que chegam até lá, mas não tem como haver um terremoto. E ali naquele momento a terra tremeu, e quando elas viraram e se depararam com a pedra removida, a pedra onde estava o corpo do nosso Jesus, elas choraram, elas começaram a se apavorar, porque os soldados já estavam ali de boca aberta, sem saber o que havia acontecido, e elas começaram a chorar e dizer: roubaram o corpo do nosso mestre. Aí um anjo do Senhor veio e falou para elas: ei, mulher, por que chorais? Sendo que aquele que estava aí já não está mais, mas ressuscitou. Por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Ou seja, naquele momento, quando aquelas mulheres ali entraram, elas começaram a observar que um milagre havia acontecido, porque aquele anjo pegou elas e falou: vocês não acreditam? Não entrem aqui, porque eles não estão mais aqui, ele ressuscitou. Levaram elas até dentro da tumba que Jesus estava, e ele mostrou todos os cantos e falou: está vendo? Ele está aqui, ele não está. O que ele havia dito para vocês? Que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Portanto, ele ressuscitou, ele não está mais aqui, ele vive. Ah não, você não entendeu, você não entendeu.
Aleluia. Porque se vocês tivessem entendido que o seu mestre está vivo, que ele não morreu, você não ia se conter de alegria, porque o seu Deus que te criou, que te formou e que estabeleceu você nesta terra, ele não está morto, ele está vivo, em perfeita forma, estável e glorioso, para poder fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos ou pedimos a ele. Aleluia. Se você for hoje lá em Israel, você entrar na tumba de Jesus, ele não está lá. Se você for na tumba de Maomé, o pessoal está lá orando por ele, porque os ossos dele estão lá. Se você for na tumba de Mahatma Gandhi, ele está lá porque os ossos dele estão lá. Se você for na onde Buda está enterrado, os ossos dele está lá. E as pessoas veneram porque os ossos dele estão lá. Mas se você chegar diante da tumba de Jesus, os ossos dele não estão lá, porque ele ressuscitou e vive pela eternidade. Aleluia! Se ele não está lá, onde que ele está? Ressuscitou. Se Jesus não está lá, onde ele está, minha gente? Está aqui. Você pode não vê-lo, mas você sente a presença dele. É bíblico isso aqui. Ele mesmo diz: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu me faço presente. Então, se ele não está lá, aonde ele está? Aqui. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ou seja, Jesus, ele está aqui, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aleluia, Pai. Ou seja, nós, para entendermos a verdadeira obra pascal, nós vemos que a primeira Páscoa instituída foi lá em Êxodo. Não foi quando Jesus ressuscitou. A primeira Páscoa foi para tirar um povo escravo, para que um povo viesse ser liberto. Aí depois, lá em Deuteronômio, Deus instituiu como lei, para que todo ano, no 14º dia do primeiro mês de Adar, ou seja, o povo viesse estar festejando, fazendo uma festa, a festa de Pessa, ou seja, a festa da Páscoa, para poder dar glórias ao Cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo. Se você voltar lá no livro de Gênesis, quando o homem pecou, o que aconteceu? O que Deus fez quando o homem estava escondendo de Deus? Lá estava o homem pecou, aí Deus vem no crepúsculo da tarde, fala: Adão, onde você está? Falou: Senhor, eu estou aqui escondido. Mas por que, Adão, você está escondido? Porque eu estou nu. Adão, como você sabe que você está nu? Você é inocente, você não tem consciência do pecado, do mal. E como você sabe que você está nu, Adão? Mas Deus já sabia que Adão havia comido o fruto proibido. Deus já sabia de todas as coisas. Aí Deus começou a dialogar com Adão. Aí Deus pega o cordeiro e coloca no seu colo, conversando com Adão, instituindo, falando: Adão, infelizmente, pecado entrou por você, porque você viu. Então, Adão, você sabe agora o que é certo e o que é errado. Então, Adão, o que eu vou fazer a partir de agora é algo que você nunca pensou. Eu vou ter que fazer vestes para você, Adão. Aí Deus pega um cordeiro e com vestimentas para Adão e para Eva. E ali conversando, outro dia eu prego sobre isso, para que você venha ter uma compreensão. Aquele cordeiro nada mais era que o próprio Jesus, que o próprio Deus falando para Adão: hoje, Adão, você pecou, você errou, mas este cordeiro aqui vai se despir da sua glória, vai se despir da sua majestade. Este cordeiro que eu estou aqui hoje tirando todo o seu couro, é para mostrar para você que o sangue que está sendo derramado aqui, ele lá na frente derramará por vós, para que os teus filhos venham ser libertos do pecado. Ou seja, quando Deus ele chegou diante de Adão e começou a mostrar para ele que ele tinha pecado, ele caiu em prantos, mas nada mais adiantava. E Deus falou: da mesma maneira que o pecado entrou neste mundo por você, o cordeiro que virá falecer, morrer, ele também vai tirar o pecado do mundo. Ou seja, quando nós olhamos, você sabe qual a diferença do cordeiro e de um cabrito? O cordeiro, ele nunca teve uma relação sexual. O cordeiro, ele é puro. O cordeiro, ele é imaculado. O cordeiro é diferenciado.
O cabrito não, o cabrito já tem chifre. E se você for embolar o cabrito, ele vai dar coice, ele vai dar chifrada em você, ele vai querer te machucar. Ou seja, em cada crente existe dentro de você um cabrito e um cordeiro. Porque quando você quer dar um coice em alguém, quando você quer dar uma patada em alguém, quando você se exalta, é o cabrito que está falando mais alto dentro de você. Mas quando você é manso de coração, você representa o próprio Filho de Deus nesta terra. Aleluia. Porque é os frutos do Espírito que estão sobre a sua vida. Porque quando nós nos comparamos como cordeiro, nós somos mansos. Nós não afligimos, nós não apontamos, nós não magoamos, nós apenas queremos fazer com que o Deus ao qual nós servimos, Ele venha estar fazendo a sua boa obra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós somos semelhantes a este cordeiro. Nós hoje estamos aqui para poder festejar. Muitas pessoas se entristecem e falam: Jesus morreu. Tadinho nada, ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Ele não era fraco, ele não se fez de fraco, mas ele precisou se despir. Ou seja, quando Paulo ele fala que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou a sua forma divina. O que ele está falando? Ele está falando: o meu Pai, o meu Deus que criou, um dia ele chegou diante de Adão e falou para Adão: Adão, eu estou despindo este cordeiro, eu estou tirando aqui o seu couro, eu estou tirando as tuas vestes, eu estou derramando o sangue dele, para que ele possa trazer a salvação para você. Porque se Adão ficasse daquele jeito nu, diante da sociedade que ele estava formando, o que iria acontecer? Tristeza, mágoa, apontamentos. Mas aí o Deus ao qual ele estava ali diante dele falou: eu vou despir-lo, eu vou tirar toda a essência dele, eu vou esvaziar o seu sangue, para poder vestir você, para poder colocar o sangue sobre a sua vida e você ser marcado, para que você nunca mais venha ser um homem pecaminoso, para que você venha ter a marca da promessa, para que o diabo venha se levantar contra a tua vida e olhar para você e ver que você é filho de Deus, que você é filho da herança, que você é co-herdeiro com Cristo Jesus nesta terra. Entenda de uma vez por todas: você não é qualquer um. O diabo pode estar tramando tramas de morte contra a tua vida, o diabo pode estar tramando contra você, mas quando ele se levanta é porque ele está vendo que Deus está com as mãos estendidas para você. Glória a Deus. Que Deus está falando: filho, eu estou te cobrindo. Filho, eu me destituí de toda a minha glória, deixei a minha essência, deixei o meu poder, mas eu morri. Eu esvaziei naquela cruz. Tanto é que, se você assistiu já aquele filme Paixão de Cristo, você vai ver que vem um soldado ali com uma lança após a morte de Jesus, quando ele fala: o meu espírito, eu me rendo. Naquele momento, quando ele inclina a sua cabeça, que ele morreu, aí vem um soldado ainda com uma lança e fura aqui Jesus para ver se realmente ainda havia sangue, mas nada mais tinha nele, porque todo o sangue dele foi derramado. Assim como este cordeiro lá no início no Éden, todo o sangue dele foi derramado, todas as vestes dele foram tiradas. E se você fizer uma comparação com Cristo Jesus, você vai ver que todo o sangue dele foi esvalido, todo o sangue dele foi tirado do seu corpo. Ou seja, ele não tinha mais figura humana, porque os homens, com uma arma chamada azorrague, com 12 tiras de corda, pedaços de carneiro quebrado e bolotas de ferro, desferiram golpes nas suas costas, 40 chicotadas menos uma, aonde tiveram 462 cortes. O historiador Flávio José diz que arrancaram um pedaço aqui e dá para ver o pulmão do nosso mestre ofegante ali respirando. Ou seja, machucados, hematomas que fizeram sobre a vida de Jesus, assim como aquele cordeiro, quando Deus ali no Éden tirou a sua vestimenta, ficou cheio de hematomas, cheio de feridas, e morreu para poder trazer vestimenta sobre a vida do ser humano. E o Senhor, Ele mesmo fala: eu sei que vocês, filhos, são fracos, mas eu sou forte, eu sou poderoso. E por isso ele precisou operar um grande milagre. Ou seja, tudo aquilo que está aqui na Bíblia não é história da carochinha, não é história para boi dormir,
Você serve um Deus vivo, um Deus que está ressuscitado, um Deus que ressuscitou e que hoje nós temos que render graças a Ele e se alegrar porque Ele está presente aqui no nosso meio. Vou parar de pregar. Acho que ninguém está entendendo. Não é possível. Ele está vivo no nosso meio e você não reage. Glória a Deus, aleluia. Se eu venho falar aqui palavras de vitória, todo mundo dá glória a Deus. Quando nós falamos de Jesus, que é o autor e consumador da nossa vida, nós temos que nos alegrar mais do que qualquer outra coisa, porque Ele nos salvou, Ele se despiu da sua glória, morreu por mim e por você. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. O cordeiro que foi imolado para poder trazer alegria àqueles que não eram alegres, para poder trazer libertação àqueles que eram escravos, para poder trazer restituição àqueles que haviam perdido todas as coisas, porque o homem ao pecar perdeu a sua eternidade, perdeu a sua salvação, mas quando Deus morreu por nós, foi imolado por nós, Ele trouxe libertação dos nossos pecados e fez com que toda a nossa salvação fosse restituída, restaurada por Ele. Aleluia. E é por isso que para Ele e por Ele são todas as coisas. E quando nós nos alegramos, nós damos glórias ao nosso Deus, o coração dele se alegra. E quando você dá glória para o alto, a glória dele desce para baixo. Quando você ergue as tuas mãos e o adora, Ele também estende as tuas mãos e fala: filho, as tuas mãos estão levantadas, então eu vou segurá-la e vou te levantar para que você venha viver as minhas promessas. Chega! Alegra, é dia de festa. Não é dia de trocarmos chocolate, não. É dia de nós de entendermos que hoje é o dia da ressurreição do nosso Messias. É o dia da verdade e não da mentira. É o dia em que o nosso Deus, Ele falou: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E os próprios discípulos não acreditaram. Os seus não acreditaram. Mas Herodes acreditou, falou: coloca 2 guardas lá, porque ele falou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ou seja, o ímpio crê mais do que o crente, porque se Herodes falou: vou colocar soldados lá para poder guardar o corpo dele, porque ele falou que iria ressuscitar. Eu quero dizer para você: o seu Deus, o seu Cristo está ressurreto. O seu Cristo não está morto, e Ele está andando aqui no nosso meio esta noite. Glória a Deus. E Ele falou: a minha glória eu quero compartilhar a você. A minha glória não é só minha. A minha glória foi para trazer salvação sobre a sua vida. A minha glória, eu me esvaziei, eu derramei, eu tirei toda a minha vestimenta para poder mostrar para você que até o final eu estarei convosco, para poder te fortalecer. Em nenhum momento a morte pôde com Jesus, porque Ele foi santo, e Ele mesmo disse: sede santos como eu sou. E nós temos que buscar a perfeição em cada momento de nossas vidas, porque hoje é Páscoa, é dia de celebrarmos, é dia de relembrarmos a ceia do Senhor, é dia de participarmos deste banquete especial, é dia de podermos estar vivendo boas novas. O que significa a palavra evangelho? Qual é o significado da palavra evangelho? Boas novas. Ou seja, existem boas novas de Deus preparadas para você que o serve, que o ama. E é por isso que o Senhor está falando esta noite aqui: eu quero uma festa, eu quero alegria no coração dos meus filhos. Deixa toda a tristeza de lado agora, regozije na presença de Deus, deixe todos os problemas de lado, porque eles já estão sendo resolvidos pelo Senhor. Não importa qual seja a sua dificuldade, mas saiba que o seu Deus está trabalhando a seu favor. Ele não vai te desamparar em momento nenhum. Ele está trabalhando em você, Ele está te amassando como o oleiro amassa o barro, para que você venha ficar perfeito para receber, para ter um receptáculo de boca aberta ao céu, para que a glória venha descer sobre a sua vida e você não venha perder. Porque se você tiver alguma rachadura ao azeite, a glória de Deus, ela vai sair. Mas se você estiver perfeito para receber, ela vai encher até transbordar. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: ei,
Mas nem obedecer presta. Olha por irmão, está só fala assim: ei! Agora melhorou. Fala assim: você não é um vaso. Se você não é um vaso, Você é uma botija. você é uma botija. Pastor, botija. Eu quero ser vaso, porque vaso cabe mais azeite. Botija pequena, não cabe nada de azeite. Mas presta atenção comigo, entra na história comigo. Certa vez, uma viúva lá em Serepta, ela não tinha nada, ia viver escravos, porque os filhos seriam escravizados. Mas um homem de Deus chegou e falou: ei, peça para que os seus vizinhos te dêem recipientes vazios, quantas você puder, porque você só tem uma botija de azeite. Agora pega a sua botija, mulher, e vai enchendo os vasos. E ela foi enchendo, e a botija pequenininha encheu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 100, 200, 1000, 10.000 vasos, e o azeite só acabou quando acabou os vasos. Eu quero dizer para você, quantas milhares de pessoas estão aí fora dependendo da sua botija, do seu azeite para ser enchido. Portanto, hoje, renova as suas forças com o sangue do Cordeiro Pascal e saia para poder encher as botijas, os vasos aí fora, porque você é uma botija nas mãos de Deus, e Deus está te confrontando para poder mostrar para você que você não é qualquer um, você é especial para Ele. O diabo pode apontar o dedo para você e falar: você não é nada, você é fraco, você caiu, você pecou, mas o Senhor Deus está falando: eis que tudo se fez novo na sua vida, eu joguei os teus pecados no mar do esquecimento, porque agora uma nova história, Labassuri Bicanda Lavácia, eu tenho para fazer ao seu respeito. Portanto, entenda de uma vez por todas que tudo aquilo que o Senhor Ele tem prometido para você, Ele vai cumprir. E os anjos do Senhor estão aqui, ó, esperando você estar como um recipiente, como um vaso aberto para poder encher. É claro que os magrinhos como eu vão encher mais rápido, os gordinhos, mas vocês vão encher também. Porque nem que o anjo tenha que dar 2 viagens, mas você também sairá cheio aqui na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus.